Olá, meus irmãos, bom dia a todos. Nesse momento queremos dar continuidade à leitura total do livro de Gênesis e toda a Bíblia, conforme está proposto aqui para lermos em 6 meses. Hoje iremos ler do capítulo 8 até o capítulo 14 do livro de Gênesis. Diz o capítulo 8, versículo 1. E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas do céu, e chuva dos céus, e a chuva do céu deteve-se, e as águas tornaram sobre a terra continuamente. Ao cabo de 150 dias, as águas minguaram. E a arca repousou no sétimo dia. E a arca repousou no sétimo mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo minguando até ao 10º mês. No 10º mês, do primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes, e aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Versículo 7. Noé solta um corvo e depois uma pomba. Soltou um corvo que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sorte sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seus pés, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a, e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis que arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que, no ano 601 do mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Versículo 15. Noé e sua família saem da arca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu e a tua mulher, e os teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado e de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo, e povoe abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e a sua mulher e a mulher de seus filhos com ele, todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo ser vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Gênesis capítulo 9. O pacto que Deus fez com Noé. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhe: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra, e sobre toda a ave do céu, e sobre tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar. Na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, o seu sangue, não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela.
E falou Deus a Noé e seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves e de reses, e de todo animal da terra convosco, desde todos os que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal de concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer a nuvem sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu verei, para lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente, e toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé que na arca saíram foram Sem, e Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e deste se povoou toda a terra. Versículo 20 do capítulo 9 de Gênesis. Noé planta uma vinha. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez-lhe saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Despertou Noé do seu vinho e soube que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos sejam os seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem. E sejam-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Capítulo 10 de Gênesis, descendente de Noé. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, e Rifate, e Togama. E os filhos de Javã são Elisá, e Tarsis, e Quitim, e Donanim. Por isso foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias entre as suas nações. E os filhos de Cã são Cuxi, e Mizraim, e Pute, e Canaã. E os filhos de Cuxi são Sebá, e Havilá, Sabitá, Ramá, Sabitacá. E os filhos de Ramá são Sabá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrode. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz: Como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. Destas mesmas terras saiu a ele a Síria, e edificou a Nínive, e Reobote, e Calá, e Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Mizraim gerou a Ludim, e a Anamim, e a Leabim, e a Naphtuim, e a Petruzim, e Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. E a Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Gigazeu, e ao Aveu, e ao Arqueu, e ao Sineu,
e ao Evadeu, e ao Zemareu, e ao Amateu, e depois espalharam as famílias dos cananeus. E foi os termos dos cananeus sobre Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, e Admar, e Zeboim, até Laza. Esses são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E assim nasceram os filhos, e ele é o pai e todos os filhos de Eber, e o irmão mais velho de Jafé. E os filhos de Sem são Elão, e Assur, e Asfaxade, e Lude e Arã. E os filhos de Arã são Uz, e U, e Jeté, e Mais. E Asfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Eber. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joctã. E Joctã gerou a Almodá, e a Selefe, e a Azamavé, e a Gera, e a Radorão, e a Uzal, e a Dicla, e a Obal, e a Bimael, e a Sabá, e a Alfi, e a Avilá, e a Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã, e foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações e em suas nações, desde que foram divididas as terras depois do dilúvio. Gênesis capítulo 11. Toda a terra com uma mesma língua. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolo e queimemos bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram-lhe: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um só, o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começaram a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Versículo 7 de Gênesis 11, a confusão das línguas. E desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Asfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Viveu Sem depois que gerou Asfaxade 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Asfaxade 35 anos e gerou a Selá. Viveu Asfaxade depois que gerou a Selá 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Selá 30 anos e gerou a Eber. Viveu Selá depois que gerou a Eber 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg. E viveu Eber depois que gerou a Peleg 430 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E viveu Peleg depois que gerou a Reu 209 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E viveu Reu depois que gerou a Serug 207 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E Serug depois que gerou a Naor. E viveu Serug depois que gerou a Naor 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. E viveu Naor depois que gerou a Tera 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Tera 70 anos e gerou Abraão, a Naor e Arã. Estas são gerações de Tera. Tera gerou Abraão e a Naor e Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abraão e a Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscar.
E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Tera a Abrão, seu filho, Eló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Arã. Gênesis capítulo 12. Deus chama Abrão e lhe faz promessa. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. E tomou Abraão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que vinha adquirida, e as almas que lhe acrescentaram em Arã, e saíram para ir à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã. E passou Abraão ali por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu-se Abraão e disse-lhe: a tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Moveu-se ali para a montanha, a banda do oriente, de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, e seguindo ainda para a banda do sul. Gênesis capítulo 12, versículo 10. Abraão desce ao Egito. Havia fome naquela terra e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem dirão, esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, vieram os egípcios a sua mulher, que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-se diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem Abraão por amor dela, e ele teve ovelhas e vacas, jumentos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas na sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou o Faraó a Abraão e disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era tua mulher? Por que disseste é minha irmã? De maneira que houvera tomado por minha mulher, agora pois eis que tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões, e a seu respeito acompanharam-no a ele e a sua mulher e tudo quanto tinha. Capítulo 13. Abrão volta do Egito. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo quanto tinha, e com ele Ló, e Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera sua tenda em Betel, e Ai até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com ele, tinham rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Gênesis capítulo 13, versículo 7. Abrão e Ló separam-se. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Os cananeus e os fariseus habitavam então a terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes que o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito,
quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou a sua tenda até Sodoma. Ora, eram maus varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló apartou-se dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês, hei de te dar a ti a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra também, a tua semente será contada. Levanta-te, percorre toda a terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão armou suas tendas e veio e habitou nos cavalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 14. Guerra de 4 reis contra 5. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomé, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, e Bisa, rei de Gomorra, e Sinabe, rei de Admá, e o Senhor, e Semebe, rei de Zeboim, ao rei de Bela, este é Zoar. Todos eles se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. 12 anos haviam servido a Kedorlaomé, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Kedorlaomé, e os reis que estavam contra ele feriram os Refaíns em Assarote e Carnaim, e aos Uzins em An, e aos Emis em Savé, Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, também os amorreus que habitavam em Hazazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, esta é Zoar, ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomé, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Siná, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali. Os restantes fugiram para o monte e tomaram toda a fazenda de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Gênesis capítulo 14, versículo 12. Ló é levado cativo. Também tomaram Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e sua fazenda, e foram-se. Então veio os que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto aos cavalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Ané. Eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e perseguiram até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, e os seus criados, e o feriu, e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres, e o povo. E o rei de Sodoma feriu-lhe saiu ao encontro depois que voltou a ferir a Kedorlaomé e aos reis que estavam com ele, no vale de Safé, que é o vale do rei. Gênesis capítulo 14, versículo 18. Melquisedeque abençoa a Abraão. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, quem entregou seus inimigos nas suas mãos, e deu o dízimo de tudo.
E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a mim as almas e a fazenda toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e juro que desde o fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Salvo tão somente o que os jovens comeram, a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manre, antes que tomem a sua parte. Amém. Hoje nós finalizamos aqui o segundo dia da leitura da Bíblia em 6 meses. Lemos do capítulo 8 até o capítulo 14 de Gênesis. Que Deus abençoe e até a próxima leitura.